Semana passada falamos de conceitos importantes para a gestão financeira de qualquer negócio. Hoje o assunto é DRE. A demonstração de resultado do exercício, como dissemos, apresenta em valores a eficiência operacional da empresa, informando as vendas, os custos, a margem bruta, as despesas, os impostos e o lucro líquido. A DRE, assim como o balanço patrimonial, respeita o regime de competência. E sua montagem obedece à regra de sequência de contas padrão, de forma que o tipo de empresa, o segmento ou tamanho não altera o nível de dificuldade da compreensão por analistas. Vamos ilustrar o que acabamos de dizer com o modelo padrão? A primeira linha na elaboração de uma DRE é receitas líquidas, que são vendas totais realizadas menos impostos indiretos. A seguir, custos, que representam os custos de produtos ou serviços vendidos. Então, na terceira linha, nós colocamos a margem bruta, que nada mais é do que receitas líquidas menos o custo. A seguir, vamos colocar despesas de vendas, que são todos os gastos com esforço de vendas. Em seguida, despesas administrativas, que representam todos os gastos com suporte administrativo. Depois, o resultado financeiro, onde vamos colocar todos os ganhos ou perdas com operações financeiras. Vamos entender como isso funciona um pouco mais para frente. Na próxima linha, nós indicamos o lucro operacional, ou seja, a margem bruta ou lucro bruto, menos a despesa de vendas, menos as despesas administrativas e menos o resultado financeiro. É o resultado que se tem com a operação normal da empresa. E aí nós temos o quê? Um resultado não operacional, que nada mais é do que o ganho ou perda com operações que não estão relacionadas com o core da empresa. A gente vai ver um exemplo um pouco mais para frente também. Na sequência, os impostos diretos, ou seja, imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. Tudo isso para que na última linha esteja indicado o quê? O lucro ou prejuízo líquido do período. Vale lembrar que, apesar dos grupos apresentados seguirem o mesmo regime de competência, no reconhecimento, a forma de aplicação é um pouquinho diferente. A seguir, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cada uma das linhas e o que elas significam e como elas são reconhecidas. Vamos começar por receitas. Receitas líquidas são todas as receitas diretamente relacionadas com o core business da empresa, sejam elas de venda de produtos, mercadorias ou mesmo de prestação de serviços, auferidas nesse período. Por auferidas, podemos entender entregues no caso de produtos ou mercadorias ou prestados no caso de serviços. E ainda, é importante ter em mente que receitas válidas são as receitas totais líquidas de cancelamentos e descontos. É comum o escritório de contabilidade demonstrar a diferença entre vendas de produtos produzidos internamente e adquiridos para revenda, identificando nos custos a seguinte forma. Custo das mercadorias vendidas, ou seja, receita de venda de mercadorias ou revenda de mercadorias, refere-se a produtos adquiridos para revenda. Custo dos produtos vendidos refere-se a produtos produzidos internamente. Ficou fácil, não é? Então agora, só de olhar para os custos, você já sabe se essa é uma empresa que faz vendas de mercadorias produzidas internamente, se ela produz e vende, é uma indústria, ou se ela é uma revendedora. E sobre custos? Custos são todos os gastos incluídos na produção ou na aquisição de mercadorias para revenda e podem ser classificados como custos diretos. São aqueles diretamente relacionados com a produção. Exemplo, insumos, mão de obra produtiva, aluguel da fábrica, depreciação de maquinário. Custos indiretos. Não estão diretamente ligados à produção de um produto específico, como a mão de obra de funcionários alocados a uma linha produtiva, por exemplo. Mas ainda estão ligados ao setor produtivo. A mão de obra da equipe de planejamento de produção é um exemplo disso. Usando um outro exemplo, agora vamos falar numa lavanderia, a mão de obra da passadeira é um custo direto, já a supervisora de produção que cuida de todas as áreas é um custo indireto. Outra forma de classificar os custos são custos fixos e variáveis. Custos fixos são os custos que não se alteram independente das quantidades produzidas, por exemplo, o aluguel da fábrica ou da unidade da lavanderia. Os variáveis são os custos que variam em decorrência das quantidades. Por exemplo, nas lavanderias, o sabão e o amaciante são variáveis, pois o consumo aumenta à medida em que lavamos mais roupas. Ainda é importante guardar que na aquisição de mercadorias para revenda, os gastos com frete e com seguro compõem o custo total.
Note que impostos sobre mercadorias e produtos não fazem parte do custo, uma vez que são recuperáveis. E por fim, os custos são reconhecidos à medida em que produtos vendidos são entregues e serviços contratados são prestados. Ficou fácil, né? A importância de saber quais são os custos de vendas com as despesas devidamente segregadas, ou seja, ter custos e despesas segregadas, está no entendimento da lucratividade real do negócio e qual a margem. Saber quais são os custos fixos e variáveis é importante para compreender se há possibilidade de aumentar a rentabilidade do produto através da margem incremental. Para isso, usamos a margem baseada nos custos variáveis como referência. A pergunta essencial é: podemos aumentar a margem com o aumento de volume? Na segunda parte desse vídeo, nós vamos continuar sobre DRE, mas agora falando de despesas e as demais contas. Não percam!